A história começa em um grande salão de baile com um clima animado onde todos estão comentando sobre como a jovem senhorita era linda, Cayenna Hill, a única princesa do Império, irmã do imperador. Quando em dado momento o imperador, Jimmy Rezef Hill, um jovem loiro e muito bonito, se aproximou da garota dizendo parabéns pela sua cerimônia de maioridade. Hoje, amanhã e sempre você será a mais bela aos meus olhos. O tempo passa e na cena seguinte vemos Cayenna ajoelhada no chão em frente ao imperador, coagida por guardas que a impediam de se levantar enquanto gritava: não vê como foi aquela vadia que seduziu o Duque Kedre? É tudo culpa daquela vadia, ele nunca me trataria tão cruelmente. Mate aquela maldita agora mesmo. Quando o imperador sorrindo respondeu: minha querida irmã, você ainda não entendeu. Sabia que era estúpida, mas não sabia que fosse demorar tanto para entender sua situação. Se você não conseguiu nem mesmo matar Olivia e veio aqui, com alguém te seguindo, que outra opção tenho a não ser me livrar de você? Nesse momento o choque tomou conta do rosto da garota. Com lágrimas nos olhos ela disse: Rezef, sou sua irmã. Como pode dizer isso? Eu te tornei imperador. Ao que ele rebateu que ela estava apenas sendo usada. Entenda que todo o poder que tinha foi dado por mim, você era apenas uma bela marionete. Olá, eu sou a Bel e você está no canal Bel Manhuaz e a história que vamos acompanhar hoje é A Vilã é uma Marionete. Com o celular na mão a garota refletia sobre os personagens da novel que estava lendo. De um lado a heroína gentil e carismática que todos amam e protegem. Do outro a vilã malvada e tola que por não saber lidar com a rejeição tentou matar Olivia com veneno. Porém, o plano falhou e ela acabou sendo vendida para um conde abusivo e posteriormente morrendo de forma miserável. Mal sabia ela que estava sendo usada pelo irmão, Rezef, que desejava Olivia para si. Simplesmente manipulada por todos como se fosse apenas uma marionete. Não pôde deixar de pensar em como elas eram parecidas. Todo o seu poder foi dado por mim. A frase dita pelo imperador ecoava em sua cabeça, a fazendo-se lembrar de um colega irritante de trabalho que vivia dizendo que a promoção que ela havia recebido no trabalho era graças à influência dele. Enquanto todos esses pensamentos passavam por sua mente, a jovem com roupa de escritório não percebeu o homem suspeito que se aproximava segurando uma faca. Quando de repente ele gritava que era tudo culpa dela e avançou sobre a garota, ela mal teve tempo de reagir quando o objeto perfurou sua carne, deixando-a caída no chão. Quando percebeu que quem a havia atingido era seu ex-colega de trabalho que, após se envolver em um escândalo, acabou perdendo o projeto que posteriormente foi entregue para ela. Em seu momento final, acabou pensando que talvez os momentos finais de uma vilã fossem sempre os mesmos. Sem se dar conta de quanto tempo havia se passado, a jovem finalmente abriu os olhos e percebeu que estava cercada de pessoas desconhecidas. Ela não conseguia entender, tinha certeza de que tinha morrido quando ouviu alguém gritar: Sua Alteza. Ela acordou. Depressa! Chamem Sua Alteza. Ainda em estado de choque, incrédula com o que estava acontecendo, percebeu que um jovem muito bonito se aproximou da cama em que ela estava, gritando: Cayenna. Como está se sentindo? Assim que ouviu estas palavras, um estranho entendimento cruzou sua mente e frases começaram a emergir em sua consciência. Não tenho outra opção a não ser me livrar de você, que desperdício. Não teve dúvidas, eu reencarnei como Cayenna Hill, pensou ela, mais do que depressa levantando-se da cama e começando a correr. Já em outro ambiente, ainda digerindo a informação, era realmente difícil aceitar. Ela era mesmo Cayenna Hill? Perguntava-se enquanto encarava a jovem loira refletida no espelho em que se olhava. Minha vida era na verdade minha segunda vida? Isso quer dizer que eu morri? Quem diria que a vida de Cayenna atraiu minha atenção foi porque na verdade eu fui Cayenna na minha antiga vida. Mas como eu me tornei Cayenna de novo? Ainda mergulhada em pensamentos, de repente ela ouviu a criada chamá-la, quando notou que ela entrava no quarto. Vossa Alteza, está acordada? O veneno deixou o rosto de Vossa Alteza meio abatido. Irei me preparar para vesti-la, disse a empregada. Nesse momento a protagonista não pôde deixar de se perguntar: veneno? Eu fui envenenada? Do que ela está falando? Logo todas as memórias de Cayenna transbordaram em sua mente. Certo, comecei a vomitar sangue após tomar aquela taça de vinho no banquete. É por isso que voltei para cá? Ao perceber que a senhorita não parecia bem, a criada perguntou se ela estava se sentindo mal e se deveria chamar um médico. Estou bem, não se preocupe com isso, pode se retirar, respondeu a princesa. Ao ouvir isso, a serviçal suspirou aliviada. Conhecendo o gênio de sua senhora, ela estava certa de que ouviria repreensões e acabaria apanhando por não ter cuidado melhor dela. Enquanto ela saía do quarto, ela se perguntava se beber veneno teria chocado a moça tanto assim, pois nunca havia visto agir dessa maneira. No fim concluiu que deveria ser só sua imaginação. Em outro momento, após ter passado o choque inicial de ter reencarnado,
enquanto tinha seus cabelos penteados pela sua criada pessoal, não pôde deixar de pensar em como tudo aquilo era ridículo. Mesmo depois de ter passado por uma situação de quase morte, ainda assim tinha de se arrumar com esmero. De fato, Caiena era refém de sua beleza. Colocou tanta fé em sua aparência que acabou morrendo. Ela nunca deixaria isso acontecer novamente. Não posso morrer outra vez, decidiu. Ter lido a história em sua outra vida realmente viria a calhar. Além do mais, as memórias de Caiena estavam voltando aos poucos. Felizmente ela não havia voltado tarde. Esteban, o imperador anterior, seu pai, ainda estava vivo. Isso significa que ainda há formas de manter Rezef sob controle. Porém não falta muito para que ele vire imperador. Tenho de fugir de Rezef antes disso, concluiu. E a única forma de conseguir isso era se casar. Mas dessa vez não cometeria o mesmo erro, deveria encontrar um homem fácil de se lidar e não um psicopata como seu ex-marido. Não há um homem lindo, respeitoso e que não seja controlador por aí, questionou-se. Nota da Bel. Se alguém conhecer um homem assim me avisa que também estou procurando. Primeiro ela precisava desviar a atenção de Rezef e encontrar uma saída de lá. Sua Alteza, o príncipe deseja vê-la, chamou a criada desviando a garota de suas deliberações. Ao ouvir isso a garota sorriu pensando, chegou o momento. Deixe-o entrar, orientou. Rezef riu, o segundo protagonista da história, futuro imperador de Eldime e meu irmão mais novo. Uma criança depravada que tomou o trono após matar o imperador. Apesar da atitude amável e boa aparência, ele é de longe o personagem mais cruel da obra. Ele cresceu sendo tratado friamente por nosso pai e naturalmente se tornou um tirano, um pobre garoto sedento de afeto e carinho. Como está se sentindo, querida irmã? Perguntou o jovem ao entrar no quarto, ao que ela respondeu que era suportável, embora mentalmente se perguntava em como nunca havia reparado na real indiferença que via em seus olhos. Entretanto, decidiu não deixar transparecer sua nova percepção, desculpando-se por tê-lo preocupado por nada. Ouvindo isso, o rapaz refletiu que nunca tinha visto tão tranquila assim antes. Era um comportamento realmente novo, afinal, em momentos assim ela teria perguntado imediatamente se já haviam pegado o culpado, essa pequena boca que sempre tem algo a dizer, mas agora ele não conseguia ler nada, porém não sabendo dos pensamentos da garota, simplesmente concluiu que isso deveria ser porque ela não estava se sentindo bem. Resolveu não pensar mais sobre isso, afinal, além de ser bonita, Caiena era apenas sua marionete. Deixando tais pensamentos de lado, abraçou a garota dizendo que aquele que se atreveu a envenenar minha irmã, irei fazê-lo pagar com minhas próprias mãos. Ao ouvir tais palavras, a garota sorriu pensando que aquele cretino realmente não havia como nada além de uma ferramenta para subir ao trono. Deixando de lado tais pensamentos, a princesa o surpreendeu dizendo que ele não deveria mais procurar o culpado. Ao ouvir isso, ele perguntou o que ela queria dizer, afinal quase havia morrido. Ela respondeu que de fato quase havia morrido, por sua causa completou mentalmente. Foi você quem me envenenou, Rezef. Sem saber que a garota tinha conhecimento de sua culpa, ele continuou insistindo, dizendo que ela não deveria deixar para lá, que não precisava ter medo de retaliação, pois ele iria protegê-la. Ao ouvir isso, a garota interveio. Rezef, quem você quer culpar? Há um jovem filho de um nobre que está obcecado comigo. Jovem Lord Cilian, você por acaso planeja executá-lo e arruinar sua família? Claro, já que ele é vassalo do Duque Kedri, não é uma opção ruim. Enquanto dizia isso, pensava que Rezef queria enfraquecer a influência do Duque Kedri, um obstáculo à sua ascensão ao trono. É por isso que ele criou todo esse incidente em que Caiena acabou sendo envenenada, mas seu plano está a ponto de falhar. Por fim concluiu em voz alta, Rezef, é muito fácil esconder as evidências de um veneno comprado no mercado negro. Evidências frágeis não são suficientes. Como se não desse atenção à observação da garota, o príncipe disse, não se preocupe com isso, a evidência é clara e isso logo vai acabar, assim que vier a público. Você não está agindo dessa maneira por causa de Rafaelo Kedri, não está? Perguntou. Ao ouvir isso, a garota refletiu que ele foi seu primeiro amor não correspondido, mas isso foi há muito tempo atrás. Assim, respondeu prontamente, não é por isso, como sabe, meu avô materno Conde Ramel está envolvido com o mercado negro. Ainda refletindo sobre as muitas variáveis envolvidas na situação, concluiu em silêncio, não há como o ducado de Kedri permitir que seus vassalos sejam exterminados dessa forma. Vão descobrir que a família Ramel está desviando os fundos do imperador para o mercado negro, a família vai ficar em ruínas e Rezef passará por tempos difíceis sob acusação de fabricação de evidências. Ela não podia permitir, as coisas ficariam realmente feias para ela se isso acontecesse e a família Ramel caísse. Então disse, se a família Kedri descobrir que estamos interferindo com seu pessoal, vamos sofrer as consequências.
Ao invés de tentar derrubar o Duque Kedrey, é melhor trazê-lo para o seu lado e certamente gostaria de usar essa oportunidade para conseguir outra dama de companhia. Uma garota de uma casa de confiança. Alguém imaculada e que não me fará nenhum mal. Olivia Grace, o que acha? Surpreso ao ouvir tudo isso, Rezef perguntou se ela se referia à jovem que é patrocinada pelos Kedrey, ao que ela responde que sim, daquela casa que talvez possa se tornar vassalo dos Kedrey. Enquanto ouvia tudo isso, o príncipe não conseguia entender o que Caiena estava pensando. Afinal, ela odiava que a duquesa patrocinasse aquela garota. Pelo que se lembrava, Olivia Grace era a protagonista da história e a garota por quem Rezef se apaixonará. Dessa vez Rezef também desejará Olivia. E quando ela escolher Rafaelo, ele tentará matá-lo de novo, refletiu ela. Ao ouvir a sugestão de tornar Olivia sua dama, ele não conseguia deixar de pensar que essa não era a Caiena que ele conhecia, por fim, perguntando se isso não iria chateá-la. Ao que, sem titubear, ela respondeu que nunca proporia tal coisa se esse fosse o caso. Caiena, no que está pensando? Ao ouvir essa pergunta, Caiena se levantou da cama, fez uma reverência, beijou a mão do príncipe e disse: Vossa Majestade, você é tudo que tenho, minha única família. Ao dizer isso, não pôde deixar de pensar que essa era verdade, o que ela sempre dizia antes. Tal ato deixou Rezef realmente exasperado, rapidamente retirando sua mão e mandando-a parar. Ele não conseguia entender. Ela estava louca? Era por causa do veneno? Por fim, perguntou o que ela estava escondendo na manga. Ao que a moça respondeu com uma sucessão de perguntas, perguntou se ele confiava nela, se realmente a via como sua irmã. O que ele faria se ela não fosse mais útil? Não era muito difícil descobrir isso levando em conta minhas circunstâncias. Disse ainda que supunha que a forma mais fácil de se livrar dela seria casando-a com alguém que o beneficiaria, talvez com alguém que não se importasse com seu bem-estar e acabasse sendo um psicopata. Perguntou em tom lamentável. Depois de despejar tudo isso sobre ele, refletiu sobre fatos do passado, quando ele a vendeu a Cillian, que acabaria por matá-la depois de a maltratar e abusar dela. Voltando de suas lembranças, continuou. Disse que compreendia bem sua situação, que sabia que ele também precisava dela. Ao ouvir tudo isso, Rezef perguntou: o que quer de verdade? Ao que ela refletiu que o que realmente queria era ter o direito de não fazer nada que não queira, o poder de cuidar de seus assuntos, o poder para ser ela mesma. No fim resumiu para ele em uma palavra: liberdade. Ouvindo tal desabafo, o príncipe caiu na gargalhada. Liberdade? Caiena abriria mesmo mão de suas riquezas por tal coisa? Ao que ela respondeu que se casar com a pessoa que desejava era a liberdade que buscava. Com Rafaelo? Interpelou ele. Ao que ela respondeu que não. Deixando isso de lado, decidiu ser direto perguntando o que ela poderia fazer por ele. Te tornarei imperador, respondeu sem hesitar. Continuando, disse ainda que sabia que ele conseguiria o trono sem a ajuda dela, porém, teria que dividir o poder com os outros, principalmente com a família Evans, seus tesoureiros e apoio financeiro. Ao que ele perguntou se ela seria sua tesoureira. Ao que ela respondeu que não pedia que ele confiasse nela agora, mas que deveria pensar, pois afinal qual era sua melhor opção? Enquanto ouvia a proposta da irmã, o príncipe mal percebeu quando a protagonista desmaiou em seus braços ardendo em febre. Ao perceber isso, ele gritou para que chamassem um médico. Enquanto aguardava que o médico chegasse, a garota despertou brevemente e acariciou carinhosamente o rosto de Rezef dizendo que ele era um bom garoto. Tal ato deixou verdadeiramente desconcertado. Logo em seguida a garota voltou a desmaiar. Já em seu escritório, o príncipe herdeiro dizia ao seu assessor que deveriam resolver a situação sobre o atentado contra Caiena, mandando que escolhesse algum dos nobres falidos que merecesse estar na guilhotina, alguém que não tivesse apoiador ou que precisasse de dinheiro. Mandou também que reforçasse a vigilância sobre sua irmã, informando cada passo que ela desse de agora em diante e que descobrisse quem era Olivia Grace. Depois de ouvir todas as ordens, Roger, o assistente, assentiu e saiu. Quando já estava sozinho, Rezef refletiu que até agora achava que a tinha em suas mãos. Ele realmente havia sido enganado por Caiena? Não, não podia ser isso. Caiena não era tão preparada. Alguém deveria ter lhe dado algum conselho. Talvez o Conde Ramel? Não, ele não tinha motivos para isso. Os atuais sucessores ao trono são Rezef, Caiena e também o príncipe Esther Henriques. A família Henriques vinha da linhagem de uma concubina do imperador anterior, mas ele não é qualificado para suceder ao trono pois não foi reconhecido pelo templo. Essa família também é conhecida por herdar uma doença incurável através da linhagem, por isso ninguém lhes dá atenção. Porém um dia surgiu um nobre com um grupo chamado Facção dos Nobres. O filho adotivo do duque Esther Henriques, mudando totalmente o equilíbrio, tomou a atual concubina do imperador, Catherine Lindbergh, como refém,
ameaçou o imperador para que reconhecesse sua família como descendentes direto do trono e conseguiu adquirir o direito. Perdido em todos esses pensamentos, Rezef lamentou: se ele ao menos tivesse um exército. Ele também queria usar Caiena para vigiar Esther, mas agora que seus olhos vazios que sempre perseguiram o prazer desapareceram, restando apenas um par de olhos astutos que o faz estremecer, ele realmente não sabia o que fazer com ela. Sua linda e tonta marionete. Mudando de cena, a história nos mostra um homem ajoelhado, vigiado por guardas, gritando que havia feito isso porque a amava muito, que nem a morte o faria esquecer a princesa, quando Caiena foi avisada de que o homem culpado por seu atentado havia sido preso e seria executado naquele mesmo dia. Perguntada se queria assistir à execução, a jovem respondeu que não era necessário. Caiena, que havia recobrado a consciência há 15 dias, preferiu manter um perfil baixo para não chamar a atenção de Rezef. Após a execução, a projeção do nome de Rezef como mais provável sucessor ao trono aumentou bastante. Muito se comentava de, apesar de tão jovem, ele havia conseguido apanhar o culpado tão rápido, diziam alguns, outros porém diziam que era cedo demais para determinar tal coisa, pois Henriques ainda estava na disputa. Alguns ainda temiam que o apoio ao príncipe crescesse e começaram a espalhar rumores sobre Caiena a fim de dispersar a atenção geral. Chamavam-na de uma rosa com espinhos venenosos, uma beleza que apenas atrai a morte. Passado todo esse alvoroço, a criada comentava com Caiena que sua cerimônia de maioridade estava se aproximando e que talvez fosse um bom momento para encontrar um pretendente adequado para se casar. Então simplesmente perguntou se a garota não achava que o Sr. Kedre não seria um par adequado, ao que a garota respondeu que talvez sim, refletindo silenciosamente que havia muitos empregados próximos e que sua resposta seria dada diretamente a Rezef, acrescentando para a empregada que o rei não queria isso, então seria muito difícil de isso acontecer. Se o Sr. Kedre se tornasse seu esposo, poderia causar problemas com a estrutura de poder, arrematou. Ao ouvir isso, a criada não conseguia entender, desde quando a princesa se preocupava com esse tipo de coisa. Não era um segredo que o imperador e o duque de Kedre tinham uma relação ruim, mas ninguém sabe o motivo disso e mesmo assim a princesa se apaixonou pelo duque, colocando o imperador em uma situação incômoda. Após pensar em tudo isso, a criada disse por fim: mas ainda assim Sua Majestade permitiria. Ouvindo isso, a garota pensou que se algo assim acontecesse, o imperador não estaria fazendo isso para agradar sua filha, mas sim para humilhar o duque, porém preferiu não proferir tais palavras em voz alta, dizendo a seguir que era realmente vergonhoso que ela não tivesse conhecimento da situação difícil em que ela havia colocado seu pai. Disse ainda que não havia se comportado como uma princesa e teria que lidar com as consequências das suas atitudes. Dito tudo isso, ordenou que abrissem o guarda-roupa. Logo seria realizado um banquete para a celebração da maioridade de Caiena. Já que é algo preparado há muito tempo, todos os vestidos de que ela precisava já haviam sido arranjados. Depois de experimentar alguns vestidos, Caiena recebeu uma sucessão de elogios de todas as criadas. Observando suas reações, Caiena percebeu que de todas as damas que a acompanhavam, a única realmente útil era Vera, uma mulher madura, inteligente e também ambiciosa. Todas as empregadas eram filhas de famílias poderosas contratadas por Rezef. As empregadas que estavam ansiosas pela atenção do príncipe poderiam lhe dar as costas a qualquer momento. Pensando nisso, decidiu dar uma oportunidade para testar Vera. Sou eu a única digna de ser sua mestra, pensou ela. Para ter uma vida sem a interferência de outras pessoas, percebeu que precisaria de mais coisas a seu favor, seja pessoas, material ou poder. Já que havia vivido em uma jaula toda sua vida, ela não tinha nada. O fato de viver como uma marionete não a permitiu perceber de quem era o poder que ela possuía. Ela realmente já chegou a pensar que fosse realmente tudo dela, mas ela havia aprendido muito para não mais precisar viver essa ilusão. Ela não tinha a intenção de cometer o mesmo erro. Dessa vez ela viveria como desejava. Vencidos todos esses pensamentos, disse que iria ver o imperador. Já no quarto do imperador, a moça foi direta, pediu desculpas reconhecendo que havia dado a seu pai muitas preocupações recentemente. Acrescentou que Rezef havia cuidado do caso do envenenamento e que ele não deveria se preocupar. Internamente ela pensava que não podia permitir que ele suspeitasse de Rezef. Embora tivesse ouvido isso, o rei sabia em seu íntimo que o culpado deveria ser o próprio Rezef, dizendo que se a garota quisesse capturar o real culpado ele poderia ajudá-la. Depois de ouvir tais palavras de seu pai, a garota disse que era melhor deixar as coisas como elas estavam, pois ela havia sido uma filha horrível e que deveria começar a fazer sua parte. Acrescentou ainda que Rezef era só um garoto e pediu que o rei deixasse isso para lá. O rei realmente não conseguia entender como, mesmo sabendo que foi Rezef, ela podia reagir assim. Seriam os boatos sobre sua mudança verdadeiros? Por fim, o rei disse que o fruto nunca cai longe da árvore e que por sua postura ele daria a ela uma recompensa. Acrescentou que todo o planejamento da cerimônia de maioridade estava pronto e que deveriam encontrar alguém antes que ela ficasse mais velha. Ao ouvir isso,
A garota percebeu que não pôde deixar de pensar em Rafaelo, quase como se fosse um hábito. Entretanto, logo disse a si mesma que ela não era sua companheira, apenas precisava de seu poder. Passada uma longa pausa, a garota perguntou se o imperador tinha alguma família em mente. Surpreso, o imperador não pôde deixar de perguntar. Ela havia perseguido Rafaelo por tanto tempo, ela realmente não se incomodaria em se casar com outra pessoa? Ouvindo tal pergunta, a garota respondeu que era uma princesa e que não podia apenas agir por sentimentos pessoais, arrematou dizendo que apenas seguiria suas ordens. Nota da Belle: quem escuta até pensa que ela é a mais obediente, né? O pai da garota realmente custava acreditar que ela tivesse se tornado uma pessoa audaciosa e astuta. Por fim, o rei disse que ela havia lhe surpreendido de muitas formas em um único dia e que o casamento da princesa não poderia ser decidido tão rapidamente, então iria ter de considerar com cuidado. Após essa breve conversa, a garota se retirou. Já sozinho, o imperador comentava com o mordomo que parecia que Caiena finalmente havia amadurecido após tantos anos. Ela realmente mudou, em pensar que aquela patética Caiena iria amadurecer a ponto de proteger seu irmão mais novo. Certamente o havia surpreendido a forma como lidou com a questão do matrimônio. Talvez Caiena não ame mais o duque Rafaelo? Cogitou o imperador. Enquanto o imperador ficava perdido em seus pensamentos, Caiena já havia se afastado e, andando pelo corredor, acabou esbarrando acidentalmente no duque Rafaelo. Rafaelo Kendry, um lindo homem de cabelos negros e olhos vermelhos, marcas características da família Kendry, tinha uma atitude fria formada nos campos de batalha em que esteve desde que era jovem. Atitude essa suficiente para estremecer os corações das jovens senhoritas, incluindo de Caiena. Ao se deparar com Caiena, o duque a saudou de forma educada e honorífica. Ao vê-lo, ela não pôde negar. Qualquer um poderia ter sentido atração por ele. Por fim, chamando de Lord Kendry, ela deu permissão a ele para se levantar, dizendo que já havia um tempo desde que se viriam pela última vez. Isso surpreendeu o homem, uma vez que ela sempre o chamava de Raf. Interrompendo seus pensamentos, ela perguntou se ele havia ido ver Sua Majestade, ao que ele respondeu afirmativamente, mas que haviam dito para ele retornar depois, pois o imperador estava repousando. Ao ouvir isso, a moça pensou que seu pai o havia dispensado de propósito. Considerando a conversa encerrada, o duque reverencia e se preparou para sair, mas ao passar por ela, a garota disse que sabia a motivação de ele querer ver o rei, disse ainda que poderia ajudá-lo e perguntou se ele estaria disposto a tomar um chá com ela. Nesse momento, ele perguntou a si mesmo se por acaso ela sabia que ele estava tentando evitar que sua família o obrigasse a casar. Novamente interrompendo seus devaneios, a garota disse que havia chegado um novo sabor de chá e perguntou se ele gostaria de experimentar. Ele não conseguia entender como poderia Caiena o ajudar com isso. Ela não parecia ser a mesma princesa que o incomodava para atrair sua atenção, ela parecia mais um negociador, um conspirador. Especialmente com esse olhar de quem parecia saber tudo. Achou interessante e concluiu que talvez valesse a pena ouvir o que ela tem a dizer. Por fim, agradeceu e aceitou o convite. Já no palácio da princesa, as criadas não podiam acreditar que o duque estava realmente ali. Logo começou uma pequena comoção para preparar o vestido e o sapato mais bonito para que a garota pudesse impressioná-lo, ao que a garota interrompeu de imediato, dizendo que não havia necessidade e que deveriam trazer algo mais cômodo. Passado algum tempo, a garota chegou à sala de chá em que o duque a esperava. Ele ficou realmente impressionado. Ela, que sempre se vestia de maneira extravagante para chamar sua atenção, agora estava vestida de forma tão simples. Nota da Belle: o padrão de simplicidade desse povo precisa ser atualizado com urgência. A garota educadamente se desculpou pela demora. Entretanto, a única coisa em que o duque conseguia pensar era se ele já havia visto tão calma e linda. Por fim, ele tentou se convencer de que isso não tinha nada a ver com ele. Se recompôs e disse que estava tudo bem. Sentando-se, a garota pousou as mãos sobre o queixo e disse que era hora deles conversarem sobre o seu casamento. Continuando, disse que isso não deveria ser difícil, já que era o herdeiro da família mais importante do império, a melhor família de elite militar de toda a nação. Mas que ela não achava que ele queria se casar. Acrescentando ainda que essa era apenas sua intuição. Enquanto dizia tais palavras, ela pensava que não podia deixar Rafaelo perceber que ela sabia sobre sua condição, pois na história apenas seus amigos mais íntimos sabiam. Após uma pausa, continuou: para ser reconhecido como duque por seus vassalos, a coisa mais fácil a se fazer é se casar e mostrar suas habilidades. Você quer receber o apoio militar de Sua Majestade. Então não está aqui para mostrar suas habilidades? Perguntou. A verdade era que os pais de Rafaelo estavam em processo de divórcio. Isso porque Léo Francis, seu pai e genro dos Kendry, enganou sua mãe há muito tempo. Sua mãe, que estava decidida a se divorciar, estava disposta a expulsar seu pai assim que Rafaelo ficasse adulto e herdasse a posição de duque. Mas um problema surgiu. Um rumor sobre a orientação sexual de Rafaelo surgiu e não lhe permitiu tomar essa posição.
E por isso nenhum vassalo quis servi-lo. Rafaelo nunca havia tocado na mão de uma mulher em seus 23 anos de vida. Era natural que logo estranhassem. Mas a verdade era que possuía misofobia tão grave que logo virou um problema mental. Não sentia qualquer efeito do carinho feito por alguém e qualquer contato era desagradável, mas na verdade essa era uma enfermidade do coração. Sem saber disso, sua mãe ficou impaciente e tentou casar seu filho. Em vez de ter que passar por um terrível casamento, Rafaelo planejou demonstrar suas habilidades para ser reconhecido como duque. Enquanto se perdia nesse mar de informações que teoricamente ela não deveria saber, Rafaelo finalmente falou: "Estou surpreso que saiba de tanta coisa." Tem razão. Apesar de não ter conseguido ver Sua Majestade antes que ele pudesse concluir, a garota o interrompeu dizendo: "Não há necessidade disso, esse é um problema que eu mesma posso resolver." Ao ouvir isso ele perguntou: "Meu casamento como Vossa Majestade poderia?" Nesse momento, ao invés de responder à pergunta, Caiena se virou para um dos criados e perguntou se ele havia trazido tudo o que ela tinha pedido, ao que o criado respondeu que sim. Para o Sr. Kedrey uma forte xícara de chá com um pouco de leite e açúcar. Vendo a surpresa nos olhos do rapaz, a garota explicou que era algo que ela bebia com frequência, pois era bom para dias em que se está muito ocupado com o trabalho e precisava pular as refeições. Acrescentou que era muito bom e perguntou se ele queria provar. Ao ouvir isso, o rapaz ponderou em silêncio que a princesa era o tipo de pessoa que dava presentes por capricho, então essa deveria ser mais uma dessas demonstrações a que já estava acostumado. Decidiu beber depressa e acabar logo com isso, pois nunca tinha ouvido falar em adicionar leite ao chá. Com sorte ele não vomitaria. Após tomar o primeiro gole, o duque foi tomado por surpresa. Era realmente muito bom. Ao ser indagado sobre o que havia achado, só conseguiu dizer que era delicioso. Ao que a moça disse que ficava feliz que seus gostos se pareciam. Ele apenas concordou e perguntou se poderia beber mais um pouco. A moça concordou e disse que o daria receita antes de ir embora. Esse era realmente um sentimento desconhecido para Rafaelo. Alguma vez ele já havia gostado tanto assim de alguma coisa? Passada essa fase, a moça decidiu ir ao assunto principal, dizendo que agora que ela já havia lidado com sua fome deveriam tratar de suas candidatas à esposa. Já em sua casa, o duque foi recebido por sua mãe, que dizia que ele havia chegado tarde. Ela disse que ele deveria estar no Ducado do Oeste. Então o que ele fazia na capital? Perguntou. Assim que a viu, mandou servir chá e doces, e após deliberar um pouco disse para trazerem também leite e açúcar. Surpresa, sua mãe disse que não sabia que ele gostava dessas coisas e ele respondeu simplesmente que parecia que desde hoje gostava. Sem comentar nada mais sobre o detalhe, sua mãe continuou dizendo que aquela casa estava um desastre, o que os outros pensariam deles. Ouvindo isso, ele perguntou se era por isso que sua mãe estava ali, e ela respondeu que sim, já que ele sempre parecia evitar o assunto. Então ela simplesmente apresentou a ele algumas pilhas de papéis dizendo se tratar de suas candidatas à esposa. Isso realmente o fez mergulhar na escuridão. Parecia que já havia vivido esse momento mais cedo. Começou a se lembrar. Primeiro, a senhorita Dolores de Avan, uma pianista nata que também é boa em bordado, disse a princesa, mas ela desmaia ao ver sangue, então seria difícil ser de uma família militar. Além disso, esse condado logo irá falir pelas dívidas e o Sr. Henriques acabará devorando toda a família. A próxima é a senhorita Rita da casa de Brooklyn. Já que tem sido treinada como uma cavaleira, seria mais adequada a uma família militar, mas seus conhecimentos e sabedoria não são tão vastos para liderar uma família tão grande. Além disso, ela tem uma desordem genética. Ela tem demência. Por ora isso é mantido em segredo, mas logo todo o círculo social saberá disso. Por último, a senhorita da casa Grace. Já deve conhecê-la, já que sua família patrocina dela. É uma senhorita brilhante e muito estimada. Ao ouvir tudo isso, ele indagou: "Minha parceira de matrimônio, quer dizer que ela é a única que me recomenda?" Ao que a princesa respondeu prontamente: "Sim, ela não tem boato algum e é bonita, será uma boa parceira." Nesse momento ele presumiu: "Significa que minha relação com ela será benéfica para a princesa." Quase como se pudesse ler a mente dele, ela concluiu: "E por favor, no futuro não se esqueça de que fui eu que arranjei a relação de vocês", disse com um grande sorriso. De volta de seus pensamentos, encarando sua mãe, ele realmente não conseguia entender que diabo significa isso. Não tinha como ela ter discutido isso de antemão com a princesa. Ele sabia que o caminho mais lógico de fato era se casar, seria mesmo impossível ele dar conta de tudo sozinho, porém ele também sabia que jamais poderia sussurrar palavras de amor, ou mesmo tocar em alguém afetuosamente. Ciente disso, respondeu à senhora que ele já havia repetido várias vezes que não estava interessado em casamento. A senhora, indignada, respondeu que aquilo era besteira, que o casamento era pelo bem da família e que não era ele quem decidia isso. Nesse momento ele decidiu, precisava encontrar novamente a princesa,
ele realmente não sabia como ela havia mencionado seu casamento com tanta sincronia, bem como que a levou a contar a ele. Passados alguns dias, as damas de companhia de Caiena estavam de ótimo humor, pois a princesa estava bem mais calma, não as repreendia por nada, nem mesmo quando elas claramente cometiam erros. Uma delas chegou a agradecer ao veneno por ter provocado nela tal mudança de atitude. Entrando na sala onde estavam as damas, Vera não pôde deixar de se irritar, repreendeu a Lídia Benzeman por estar fofocando e perguntou por que ela não estava acompanhando a princesa, ao que a moça queixou-se dizendo que era nobre filha da família Benzeman e que quem a havia contratado era o príncipe Rezef e não a princesa. Acrescentou ainda que Vera estava diferente e que a atenção que recebia ultimamente da princesa a estava deixando cega. Disse que o príncipe precisava do suporte de suas famílias, então de qualquer forma o príncipe as iria proteger, ao que outra dama concordou que estava correto e que elas só estavam ali para ficar de olho na senhorita Caiena e que tudo o que elas precisavam fazer era conseguir a proteção de Rezef. Por fim, Lídia disse que Vera era irritante e se retirou seguida das outras damas. Após o espanto, Vera apertou os punhos, ela não conseguia entender como elas podiam ser tão tolas. Ela se perguntava como podia ter considerado todas elas no mesmo patamar, dizia a si mesma que devia ficar atenta, pois a nova princesa Caiena não iria aceitar erros. Percebeu que todas as falsas damas de companhia na verdade estavam ali disputando para se casar com Rezef. O único príncipe do império com sua beleza angelical, voz doce como mel e linhagem magnífica, até sua personalidade imperfeita não é mais um defeito. A grande ilusão deles de que seu amor derreteria o frio e cruel coração. Completa bobagem. Elas precisam saber seu lugar. Tudo o que ela queria era que seu valor fosse reconhecido. Em seu quarto, Caiena pensava que com sua personalidade Vera não iria só ficar parada vendo Lídia e as outras brincarem por aí. Diante de Anne, uma jovem empregada, ela dizia que a garota era sábia e que sua sabedoria em escolher o lado certo a havia salvado, falava enquanto entregava à garota uma recompensa. Arrogante, orgulhosa e egoísta Lídia, Caiena se lembrava que mesmo em sua primeira vida ela dedurou todas as suas ações para Rezef e agiu como uma idiota. No final ela foi executada por Rezef enquanto disputava por seu amor. Eu espero mesmo que ela não seja executada dessa vez. Sugiro que escape de uma vez desse inferno, estúpida Lídia. Fuja daqui com seus próprios pés, então poderá evitar ser presa em uma gaiola como a minha. A novel original começa com uma proposta de casamento entre Olivia e Rafaelo. Agora que a discussão sobre o casamento deles começou, é só uma questão de tempo até eles se conhecerem. Nesse caso, Caiena percebeu que tinha algo que ela precisava fazer agora: trazer Olivia para seu lado. A família de Olivia é formada de vassalos leais aos Kedreis. Mas se as ordens de Rezef forem para entrar no palácio, eles vão se separar dos Kedre. Nesse caso ela concluiu que mesmo que ela não consiga uni-los, ela não deve ser um obstáculo no amor deles. Nesse caso, Olivia deve entrar no palácio graças às ordens do imperador e não de Rezef. Nesse momento ela pegou um papel e começou a escrever uma carta. Pensava que até mesmo a família Kedre não poderia fazer nada se fossem as ordens do imperador. Após escrever a carta, chamou Anne e ordenou que ela enviasse o documento à mansão Larete na Avenida Lawrence. Nesse momento outra criada entrou no quarto dizendo que havia algo urgente, pois o príncipe herdeiro havia enfurecido, e que seu palácio estava um alvoroço devido à sua fúria. Ao ouvir isso, Caiena informou que iria para o palácio do príncipe imediatamente. Ao entrar na sala, ela pôde ouvir os gritos do irmão. Ele estava furioso pois outro de seus vassalos havia se mudado para o lado de Henrich sob a justificativa de que como os dois eram filhos de concubina não havia diferença entre eles. Entretanto Rezef não podia suportar, nada o incomodava mais do que ser comparado a Henrich, afinal Henrich era filho adotivo, já ele era filho legítimo, para ele definitivamente não eram iguais. Ao ver a cena, Caiena repreendeu os criados por ficarem apenas olhando enquanto o jovem surtava, perguntou o que fariam se ele tivesse se machucado. O garoto, ao ver a irmã, disse que ela deveria sair, mas ignorando seus pedidos ela simplesmente se aproximou e o abraçou. Isso deixou o garoto em choque. Ela dizia que não importa o quão furioso ele estivesse, não deveria fazer nada que o colocasse em perigo. Acariciando seu rosto, ela pensou que embora cruel na verdade ele ainda era só um menino e, portanto, talvez ainda pudesse salvá-lo. Nesse momento ele a pegou no colo e disse que ela sempre o tratava como uma criança, e se desculpou por deixá-la preocupada. Então ela simplesmente propôs que em sua festa de maioridade que se aproximava todos estariam dispostos a se aproximar dela buscando o casamento, haja vista que seu pai havia lhe dado autorização para ela mesma escolher o noivo. Então ela simplesmente iria se sentir mal nesse dia e ele teria a oportunidade de se aproximar dessas pessoas e conquistar apoio. Ao ouvir isso, Rezef pensou que o plano era muito bom para ele, mas então perguntou a Caiena se ela realmente iria se casar com outra pessoa. Afinal ela não amava mais Rafaelo.
Ouvindo tal pergunta, a garota disse que de fato já teve sentimentos pelo Duque, mas não é porque o havia amado no passado que continuaria amando para sempre. Em um salão, várias jovens conversavam animadamente. Todos estavam comentando sobre o fato de os Kendra estar buscando uma noiva e que a foto de senhorita Olivia Grace estar entre as candidatas. Olivia não podia deixar de perceber como desde esse dia, sua família, que era de baixo status, começou a receber vários convites para eventos sociais. Eventos que nunca pensaram que poderiam estar. Uma das moças comentou sobre como ela, sendo a mais velha dos irmãos, deveria estar feliz com esse possível casamento, pois ele beneficiaria toda a família. Olivia decidiu não estender o assunto e nada respondeu. A verdade é que Olivia estava numa situação difícil. Sua família era vassala e leal aos Kendry, mas agora ela havia recebido um convite do príncipe para ser dama de companhia da princesa. Se ela aceitasse, poderiam pensar que os Kendry estavam do lado do príncipe na disputa pela coroa. Ela não podia correr o risco de associar essas duas pessoas. Ela não estava em posição de comprometer pessoas com status tão alto. Um deslize seu e poderia ser responsabilizada de alguma forma. Em determinado momento, Anne, criada de confiança da princesa, se aproximou de Olivia dizendo que seu mestre havia lhe enviado um bilhete. Olivia, ao ver que a carta não possuía remetente, disse que não poderia aceitá-la. Prevendo isso, Caiena já havia orientado Anne de antemão, dizendo que, considerando os eventos recentes, essa carta poderia ajudá-la um pouco e que ela deveria ser sensata. Por fim, a garota aceitou a carta. Ao ler a carta, ela logo deduziu que Caiena deveria ter escrito. Na carta, o remetente dizia que ela deveria ser discreta e aguardar o outro convite. Nesse momento, ela pensou de que outro convite estaria falando. Seria por acaso um edito imperial? Ela não conseguia entender o que a princesa estaria pensando. Enquanto Olivia refletia sobre como proceder, uma criada se aproximou de Caiena informando que Lord Rafaelo havia enviado outra solicitação para falar com ela, a qual ela prontamente recusou. Essa já era a quinta vez que ele a procurava e ela não atendia. Descartando a visita, ela perguntou à criada onde estava Rezef e esta disse que ele estava com o conde Dominini. Ao ouvir isso, ela se lembrou que Dominini era o homem com a mina de safira. Ela só podia rezar para que Rezef aproveitasse o fato de que todos estavam correndo para ser o marido da princesa para trazer pessoas para o seu lado. Ao ver que a princesa estava se desviando de seu caminho habitual, a criada perguntou onde estavam indo, ao que Caiena respondeu que estavam indo à cozinha preparar lanches para Rezef. Já na cozinha, a garota decidiu fazer uma saborosa torta de maçã. Na verdade, acabou fazendo duas, entregou-uma aos criados agradecendo por cuidarem tão bem dela e decidiu enviar a outra ao seu irmão. Sabendo que haveria uma mini disputa entre suas damas para ver quem levaria a torta, ela perguntou quem gostaria de levar a torta até ele, ao que Lídia se dispôs imediatamente. Assim ela entregou a torta nas mãos da garota, o que momento em que o chefe de cozinha gritou, "Cuidado, deve estar quente", mas era tarde demais. Devido ao calor, Lídia acabou deixando cair a sobremesa, que acidentalmente atingiu o braço de Caiena. Passado o susto, Lídia estava ajoelhada diante da princesa pedindo misericórdia. Vera repreendia por ser descuidada, mas a princesa disse para ela não ser tão dura, pois havia sido apenas um acidente, pois ela mesma havia sido descuidada uma vez que se esqueceu de dizer à garota que o prato estava quente. Lídia continuava se desculpando, dizendo que seus serviços estavam sendo insuficientes, mas Caiena a acalmou dizendo que ela ainda era jovem e era normal cometer erros. Entretanto, Vera disse que na verdade as duas tinham a mesma idade. Depois disso, ela dispensou Lídia juntamente com as outras damas, permanecendo sozinha com Vera no quarto. Vera indagava como ela podia ser tão condescendente perdoando algo assim de forma tão simples, pois se não fosse punida, Lídia nunca aprenderia seu lugar. Ao ouvir isso, a princesa riu perguntando à dama se ela não sabia que na verdade sua generosidade não vinha apenas de gentileza. Completou ainda que Vera, que a vinha observando o tempo todo, entre todas com certeza saberia disso. Nesse ponto, Vera não respondeu e apenas se perguntou mentalmente como a princesa sabia disso. Será que ela havia sido tão óbvia? Sem esperar por uma resposta, Caiena mandou que ela levasse a sobremesa ao seu irmão. Por fim, Vera concluiu que aquilo deveria ser um teste. Já no escritório do príncipe, Vera entregou a torta dizendo que Caiena a havia preparado com suas próprias mãos. Isso deixou o garoto realmente tocado. Caiena havia ela mesma feito algo para ele? Encarando a torta, ele pensou que parecia normal e cheirava bem. Ainda sem acreditar completamente, ele voltou a perguntar se Caiena havia feito isso ela mesma. Vendo que o príncipe se preparava para comer, Roger, seu assistente, disse que ele não deveria comer com tão pouca precaução, afinal quem sabia o que poderia ter sido colocado nela, pensou. Mas já era tarde demais, o garoto começou a comer e o resultado foi surpreendente. Ele descobriu que gostava mesmo daquilo. Perguntado o que era o gosto particular que havia na torta, Vera respondeu que era canela. Era realmente difícil acreditar. Desde quando Caiena tinha esse tipo de habilidade? Uma simples sobremesa o havia ajudado a se livrar da fadiga,
Havia tempo que não sentia tanto prazer, decidiu que queria aproveitar aquilo com sua irmã. Então perguntou aonde Caiena estava e Vera respondeu que havia acontecido um pequeno acidente com ela na cozinha. Ao ouvir isso, Rezé foi e caminhou a passos largos na direção à sala em que as damas de companhia costumavam estar. Ao entrar na sala, todas as damas fizeram uma reverência e não puderam deixar de se perguntar por que ele estava ali. Olhando ao redor, ele pôde perceber como a sala era luxuosa, com folhas de chá caras e o perfume de Caiena em toda parte. Elas estavam aproveitando um luxo que damas de companhia não deveriam ter. Além do mais, ele não havia permitido tal coisa. Finalmente ele disse: humanos podem fazer coisas tolas às vezes e cometer erros, entretanto odeio pessoas que não sabem o próprio lugar. Falou olhando ameaçadoramente para as garotas. Nesse momento vemos um flashback do imperador dizendo a Rezé que ele não tinha uma família. Sua liberdade e as coisas que desejava, ele não as teria se não fosse um príncipe, que ele deveria se lembrar que uma criança ilegítima como ele poderia ser expulsa a qualquer momento. Então o imperador perguntou se ele queria o trono, se ele queria sobreviver, pois se esse era o caso ele deveria provar seu valor. Pois se ele falhasse, sua existência seria apagada desse mundo. O método que o imperador usou para domar Rezé foi ensiná-lo sobre o seu lugar. Nesse momento, retirando de seus pensamentos, Lídia começou a implorar, dizendo que havia cometido um pecado digno de morte. Nesse momento, ele agarrou o ombro da moça dizendo que nunca tinha ouvido falar de uma dama de companhia que ousasse machucar a realeza. A garota desesperada começou a implorar dizendo que a princesa já havia perdoado, porém as palavras da garota não alcançaram seu objetivo, de modo que o príncipe zombou dizendo que como sua irmã havia dito algumas palavras doces, essas coisas insignificantes andavam por aí rastejando e esquecendo seus lugares. Então aos gritos ele perguntou à garota se deveria cortar o braço dela para que ela entendesse o que havia feito de errado. Alucinado em seu frenesi homicida, ele apertava o braço dela com ainda mais força, se perguntando o quanto deveria cortar. Roger assistia a tudo de lado, pensando que quando Rezé ficava assim normalmente acabava em outro banho de sangue, pois ninguém conseguia pará-lo. Entretanto, pela primeira vez, as coisas não saíram como ele previu, pois do nada Caiena apareceu, segurou o braço de Rezé e disse: já chega. Nesse momento, ao olhar dentro dos olhos da irmã, o comportamento do garoto mudou imediatamente. Percebendo que havia conseguido capturar a atenção do rapaz, ela disse: sua preocupação comigo me faz tão feliz, se soubesse que você ficaria tão furioso teria punido Lídia mesma. Ouvindo isso, o príncipe, meio envergonhado, abaixou a cabeça justificando que ferir alguém da realeza era um crime grave, como uma mera dama de companhia ousava desafiar a autoridade real. Complementou dizendo que se Caiena quisesse ele mesmo cortaria o pescoço de Lídia. Nota da Bel: tô começando a achar que não foi ele que tentou envenenar a prota. Ouvindo a preocupação do irmão, Caiena insistiu que havia sido só um acidente e que o machucado não era sério e iria curar em poucos dias. Tentando suavizar a situação, ele convidou o rapaz para tomar uma xícara de chá, brincando que ele demonstrava sua preocupação de uma forma assustadora. Corado, Rezé perguntou se a havia assustado, obtendo como resposta que não. Nesse momento vemos uma lembrança de Caiena. Ela e Rezé eram crianças, estavam de mãos dadas enquanto caminhavam pelo castelo e ela dizia ao irmãozinho que não tinha nenhum medo dele. Caiena não tinha nenhum apego especial à sua família, na primeira vida foi completamente desprezada pelo imperador, Rezé a usou para depois a descartar. Mas ainda assim ele continua sendo seu irmão mais novo, ela não acreditava que a personalidade dele fosse assim desde que nasceu. Talvez tenha sido pela pressão e indiferença que sentiu desde que era um menino e por ter crescido abandonado e sem ninguém que o elogiasse. Um menino que cresceu no Palácio Imperial sem ninguém para se apoiar. Que solitário deve ter se sentido ao ser criticado por ser um filho legítimo. Assim concluiu que se desse a ele amor e carinho, ele gradualmente mudaria. Caiena então perguntou a ele o que havia achado da torta que ela havia preparado, tendo como resposta que estava deliciosa, a ponto de Rezé ter pensado que na verdade era o chefe de cozinha que a havia feito. Isso fez Rezé perceber que queria desfrutar de um bom momento com a irmã, então pediu à empregada que trouxesse um pedaço de torta para que pudesse desfrutar junto de sua irmã. Cuidar de Rezé com amor, isso era uma coisa que Caiena estava decidida a fazer. Você é um bom menino, Rezé, ela disse acariciando os cabelos dele. Nota da Bel: se é assim sendo bom, imagina se fosse mal. Apesar de ter feito todo tipo de trabalho sujo para a família imperial, ninguém nunca o havia tratado assim. Mesmo quando ele havia afogado em Higgs a pessoa que ele mais odiava, ele ainda não conseguia sentir nenhuma satisfação, ou mesmo quando ele terminava seu trabalho. Ele nunca pensou que poderia se sentir tão confortável ao lado de Caiena, que antes parecia uma estranha para ele. Graças a você sinto que posso respirar um pouco outra vez. Dias se passaram e Caiena se via em uma visita no quarto do imperador, que perguntava como ela estava se sentindo, que respondeu que estava melhor a cada dia e que provavelmente não ficaria nenhuma cicatriz.
Além do mais, Rezefa visitava diariamente para ver como ela estava. O imperador assegurava que se ela quisessem poderiam cuidar da família Benzeman sem que a família real sofresse nenhuma perda. Contudo, a garota disse que eles deveriam ser generosos com seus subordinados. Além do mais, se ela tivesse castigado a família Benzeman, a teriam criticado por ser excessiva demais. De qualquer modo, disse que iria lembrar das palavras de seu pai. Acrescentou que gostaria de ter novas criadas. Internamente ela pensava que já estava na hora de trocar todas as criadas. No entanto, se ela tivesse mostrado sua intenção, ele teria ficado cauteloso com ela. Depois desse breve monólogo interno, disse que queria criadas mais inteiradas sobre as tendências da capital, pois iria renovar seu guarda-roupas, mas como ela não tinha saído ultimamente, não sabia o que estava em alta. Caiena percebeu que para lidar com o imperador nessa questão deveria parecer uma garota imatura que não sabia de nada. Simplesmente como uma menina que está feliz de estar com seu pai. Até agora era melhor permanecer nesse tipo de posição. Após a moça falar, o mordomo disse que sua cerimônia de maioridade estava próxima. Ela iria se casar logo e deveria estar preocupada por não ter uma acompanhante. Antes do casamento, as jovens aristocráticas devem aprender sobre o casamento com uma acompanhante ou babá. Mas a babá de Caiena, Clarence Livan, foi mandada ao exílio por muito tempo por Rezef e ninguém estava ao seu lado. Depois de ouvir isso, o rei percebeu que não havia ninguém no palácio para se encarregar do casamento de Caiena. Ele havia sido realmente muito indiferente. Então perguntou à garota se ela achava que precisava de uma acompanhante em sua cerimônia de maioridade. Ao invés de responder, a moça perguntou se com tantas coisas acontecendo ao redor alguém iria querer ser sua acompanhante. Além do mais, não poderia ser uma completa estranha. O rei percebeu que por estar com os dias contados, acabou não interferindo na questão do exílio de Clarence. Então decidiu: não posso permitir que mude todas as criadas do palácio, mas estará tudo bem se eu trouxer uma babá para você. Trarei Clarence de volta do exílio. Isso realmente emocionou a garota. A senhora Livan foi a única que cuidou dela desde que era uma menina. Ela era como sua mãe. Ela realmente poderia ver sua babá novamente. Então, contendo seu entusiasmo, ela agradeceu a sua majestade e disse que Clarence provavelmente também ficaria muito feliz. No corredor, já fora do quarto do rei, Caiena encontrou por acaso com Rafaelo. Era realmente inacreditável. Mesmo depois de ter recusado vê-lo nas oportunidades em que ele a procurou, acabou encontrando assim. Ao vê-la, Keldre a saudou com reverência. Em seguida, a princesa perguntou se ele havia ido ver o imperador, obtendo como resposta que não, na verdade havia ido ver Sua Alteza a Princesa Caiena. Bom pessoal, por hoje é tudo. Se você gostou dessa história, por favor se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e ser avisado de quando eu postar a segunda parte. Esse foi o primeiro vídeo do canal, então se algo não ficou tão bom quanto esperado, peço desculpas. Ficaria feliz se você pudesse deixar sugestões de como melhorar. Fiquem com Deus e até mais.